Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa quinta-feira, 1º de agosto. Eu não sei se você chegou a assistir a partida entre Flamengo e Palmeiras ontem, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o jogo que aconteceu no Maracanã. Mas a verdade é que foi uma verdadeira imposição do rubro-negro sobre o alviverde. Desmoralizante, eu diria. Foram 19 finalizações do Flamengo contra 2 do Palmeiras. 19-2 em finalizações é o tipo de situação que você vê acontecer, por exemplo, num campeonato estadual, onde um grande enfrenta um pequeno. Realmente foi uma derrota assim que deixou os palmeirenses irritadíssimos, porque, cara, a discrepância foi muito grande mesmo. Mas por que eu estou trazendo essa situação aqui? Primeiro porque o Palmeiras é nosso adversário na Copa Libertadores, então a gente precisa ficar sabendo como que eles estão indo por lá. E segundo, que tem uma questão super interessante aí para a gente observar e pontuar. Antes de enfrentar o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, naquela derrota por 1-0 no Newton Santos, o Palmeiras vinha de 13 jogos seguidos sem uma derrota sequer e vencendo a maioria dos confrontos. Mas depois que perdeu para o Botafogo, o Palmeiras teve 4 derrotas em 5 jogos. Perdeu para o Botafogo, perdeu para o Fluminense, perdeu para o Vitória no Allianz Parque, perdeu agora para o Flamengo e só venceu o Cruzeiro jogando em casa. Foi a única vitória nesse período. E percebam que foram derrotas sem que o ataque deles funcionasse. 1-0 Botafogo, 1-0 Fluminense, 2-0 Vitória, 2-0 Flamengo. O ataque do Palmeiras não está conseguindo balançar as redes. O Botafogo, é verdade, vem de 3 jogos seguidos sem vitória. Empatou por 2-2 contra o São Paulo no Morumbis. Fez um grande primeiro tempo, mas a segunda etapa foi bem abaixo. Depois, diante do Cruzeiro, o nosso ataque parou no Cássio e o nosso sistema defensivo não conseguiu conter a equipe cruzeirense. E agora, contra o Bahia, empate por 1-1. Tivemos ali um início de jogo promissor, mas depois, ao longo do confronto, a gente não conseguiu manter aquele ritmo. O primeiro tempo, de modo geral, foi do Bahia. O segundo tempo, nada muito interessante assim aconteceu, mas a melhor oportunidade acabou sendo nossa. Na verdade, 2. Uma com o Luiz Henrique e outra com o Marlon Freitas, que desperdiçou uma chance com o gol aberto. O goleiro nem estava assim na reta que ele poderia chutar. Era só acertar o gol, mas ele acabou errando. Fato é, quando a gente chegar no confronto contra o Palmeiras pela Copa Libertadores, é claro que a gente precisa estar com a confiança em alta. E nós teremos alguns adversários até lá que me levam a crer que é possível a gente chegar com uma moral maneira. A gente vai ter agora o Atlético Goianiense, espero, claro, que a gente conquiste 3 pontos. Depois a gente volta a enfrentar o Bahia na Fonte Nova. Digo para vocês que a classificação na Copa do Brasil daria muita ajuda no levante dessa moral. Muita coisa, porque você passa por uma eliminatória tendo empatado em casa e buscado a classificação fora. Isso realmente vai ser importante. Depois você vai ter o Juventude, pelo Campeonato Brasileiro também. E depois do Juventude, a gente vai ter o confronto justamente contra a equipe do Palmeiras. Então, assim, até chegar lá, são 3 adversários que a gente pode conseguir as vitórias. O Palmeiras, por sua vez, vai ter uma vida duríssima. Vai enfrentar o Internacional como visitante, depois vai jogar contra o Flamengo em casa pela Copa do Brasil, tendo que tentar reverter essa derrota que teve no Maracanã. Depois disso, vai encarar a equipe do Flamengo novamente pelo Campeonato Brasileiro e aí joga contra o Botafogo. Ou seja, esses 2 confrontos seguidos contra o Flamengo, antes do confronto contra o Botafogo, pode ser aquilo que vai instaurar, de repente, uma crise pesada por lá. Porque o Palmeiras, que já tem 4 derrotas nos últimos 5 jogos, não seria nenhum absurdo imaginar que nesses próximos 3 confrontos, de repente, eles não conseguem vencer nenhum. Porque o Flamengo na Copa do Brasil vai ser em casa, mas depois eles têm que vir ao Maracanã de novo. E o Internacional fora, mesmo com o Inter não vivendo um grande momento, mas ainda assim é o Internacional, é uma grande equipe do futebol brasileiro. Não é impossível imaginar que o Palmeiras pode chegar para o primeiro jogo no Newton Santos contra o Botafogo vivendo uma crise profunda. Não é. A torcida do Palmeiras está muito irritada, não é para menos, qualquer torcida ficaria, verdade seja dita, porque ninguém gosta de ver o seu time do coração tendo 4 derrotas nos últimos 5 jogos. No Botafogo a torcida também ficaria pé da vida e tal, a gente sabe disso. Isso vale para qualquer torcida do país, essa é a grande realidade. O Arthur Jorge, ele tem uma missão a cumprir. Ele precisa colocar o time do Botafogo novamente no caminho das vitórias e, de preferência, sequenciais.
é vencer o Atlético Goianiense, é vencer o Bahia pela Copa do Brasil, vencer o Juventude. Aí a gente enfrenta a equipe do Palmeiras, teremos o jogo contra o Flamengo no meio do caminho e aí a gente volta a enfrentar a equipe do Palmeiras. Já pelo lado do Palmeiras, depois que eles enfrentarem o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro e antes disso pela Copa do Brasil, esses dois confrontos seguidos contra o Rubro Negro, eles vão encarar o São Paulo no Allianz Parque, um clássico também, e depois o Botafogo no Allianz Parque, fechando a eliminatória da Copa Libertadores. É um momento onde ambas as equipes deram uma oscilada, mas pelo lado do Palmeiras tem o agravante do ataque não estar funcionando. O Botafogo pode ter oscilado nos seus resultados e até na sua performance, a gente pode dizer isso. Se você faz um tempo bom só contra o São Paulo, significa que você não está ali naquele nível de equilíbrio totalmente desejado. Se você, por exemplo, diante da equipe do Bahia, joga 7 minutos e faz uma segunda etapa mais equilibrada, taticamente falando, significa dizer que você teve um gap ali dentro do confronto, onde você deu todas as chances para o adversário conseguir o gol e empatar, que foi o que aconteceu. Se você toma de 3-0 para o Cruzeiro em casa, significa dizer que mesmo tendo criado, a gente deu alguns vacilos ali que não podem acontecer, que no jogo eliminatório pode realmente ser determinante para você classificar ou ser eliminado. Então a gente tem trabalho a fazer no Botafogo, cada jogo é um jogo, sem sombra de dúvida, mas não dá para desconsiderar que do lado de lá a situação está mais complicada. E a sequência é mais complicada. Realmente eu acredito nisso. Se o Palmeiras chegar para o confronto contra o Botafogo com uma incerteza sobre, cara, a gente não está conseguindo performar bem, o ataque não está funcionando, o time não está conseguindo jogar no nível que já apresentou antes. Isso gera uma insegurança. Por mais que o Palmeiras seja uma equipe psicologicamente forte, não tem jeito, cara. São seres humanos. Você tem ali sequência de derrotas. 1, 2, 3, de repente 4, 5, 6 derrotas seguidas. É impossível imaginar que isso pode acontecer. Se o Palmeiras perder para o Inter fora, depois perder para o Flamengo na Copa do Brasil e no Brasileiro de novo, podem ser 6 derrotas seguidas antes de enfrentar o Botafogo. E mesmo que eles empatem com o Flamengo no Allianz Parque, por exemplo, e depois percam no Maracanã, podem ser 6 jogos seguidos sem vencer um mísero jogo. E o mais importante, a defesa sendo vazada, porque está perdendo, e o ataque não conseguindo converter as chances que consegue criar. Contra o Flamengo nem chegou a criar nada, né? Foram 2 finalizações apenas, mas é um ponto que eu realmente queria chamar a atenção e eu espero de verdade que na hora do vamos ver, o Botafogo esteja mais confiante, mais seguro de si e com o jeito de jogar novamente realinhado. Porque dessa maneira a gente vai entrar muito forte para obter essa classificação. Vamos ver o que vai acontecer. Eu, sinceramente, torço para que o Palmeiras chegue bastante desmoralizado para a ocasião do confronto pela Libertadores. E, claro, vamos torcer para o Arthur Jorge conseguir extrair o máximo desses jogadores. Isso, inclusive, passa bastante por saber descansar as peças. Para esse jogo contra o Atlético Goianiense, por exemplo, eu descansaria o Damian, o Bastos, o Marlon, o Luiz Henrique, o Savarino, essa turma toda aí, o Gregory também, essa turma toda aí eu daria um período de folga para a gente jogar contra o Bahia, depois contra o Juventude você também dá uma poupada nos atletas e aí você vai para o confronto contra o Palmeiras com a rapaziada descansada, porque a parte física está influenciando na nossa performance, eu não tenho a menor sombra de dúvida em relação a isso. O que você pensa sobre tudo isso, Fogão? Deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber sua opinião. E claro, lembre-se, daqui a pouco tem mais conteúdo aqui no canal, então deixa o seu like e inscreva-se, porque isso faz toda a diferença. Um grande abraço e até daqui a pouco.